Se quase tudo na Bíblia não é em sentido literal, por que acredita que os 7 anos são anos literais e não anos do tempo de Deus? Pode ser também, né? Muito boa a sua pergunta. Tem gente que interpreta assim também, que não são anos literais, assim. Eu vou te explicar por quê. Porque é ou porque não é? Porque é literal. Ah, tá. Porque tanto no Velho Testamento quanto no Novo, existem várias menções de maneiras diferentes. Tá. Como, por exemplo, lá em Daniel, ele fala de semanas de anos. Mas Apocalipse fala de 42 meses e 42 meses. 42 meses dá 3 anos e meio. Por que que ele repete específico, né? inúmeras vezes diferentes usando isso? E tem um outro detalhe. A profecia que fala dessas 70 semanas de anos, as 69 semanas se cumpriram já. A primeira semana começa com o decreto do Ciro para o povo sair de volta para Jerusalém, e a 69ª ela se completa com a entrada do Messias em Jerusalém. E aí, essas 69 foram literais. Tá. Aconteceram exatamente 483 anos judaicos de 360 dias. Então, se as 69 semanas eram literais, por que a 70ª não era? Não é? É. Toda essa coisa dos 7 anos vem daí. Vem dessa profecia. Essa é a profecia nascedora. As primeiras 69 semanas se cumpriram literalmente. Por que que a última é metafórica? Por isso eu acredito que vai ser uma semana de anos, ou seja, 7 anos. O Tiago Dias está com uma dúvida aqui que é o seguinte, ele está perguntando, a sequência é o arrebatamento, depois a Jerusalém com o reinado de Jesus de 1000 anos e depois o julgamento final? Não, ele só pulou a tribulação. Arrebatamento, 7 anos de tribulação, Jesus vem no final dos 7 anos, aí o milênio, que é a última oportunidade para a humanidade, porque Jesus vai estar governando no mundo e as pessoas que nascerem vão ver o que é viver debaixo do governo da justiça. Mas seriam 1000 anos ou também 1000 anos? Eu creio em 1000 anos, porque ali tudo para mim é literal. Tá. Entendeu? E no final dos 1000 anos, Satanás é solto, porque ele ficou preso. Quando ele é solto, ele vem para seduzir as nações, vai conseguir seduzir muita gente. E aí, no final, depois que Jesus vem, acaba com essa bagaça, né? Porque no final dos 7 anos, na batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta já são jogados no lago de fogo. O diabo é preso 1000 anos. Agora, depois dos 1000 anos, ele também vai para o lago de fogo. E aí vem o juízo final, que é o chamado o trono branco, aí todas as pessoas, desde a primeira até a última, que não são salvas, vão estar lá para receber o julgamento de condenação eterna. E as salvas do milênio e também da grande tribulação que não morreram, porque vai ter gente na grande tribulação que vai sobreviver. Sim. Vai entrar no milênio, mas tem corpo humano, mas vai morrer no meio desses 1000 anos. Aí essas também vão estar na presença do julgamento do trono branco. E depois disso é o reino eterno, porque vai ter novos céus e nova terra. Então, novos céus fala do universo. Nós vamos explorar o universo todo. E nova terra, porque a terra vai ser... alguns afirmam que não é nem essa terra, que ela vai ser destruída por fogo, mas nós vamos viver em uma outra terra com Jesus e com a Nova Jerusalém e tudo mais. Esse é um tema que um dia vale a pena a gente vir contar aqui o Apocalipse da minha maneira de entender, porque eu já vi sempre trazer outros aí. Verdade. Eu não concordei. Sim. Já fizemos várias pessoas deram uma visão, mas é engraçado que a ideia do Apocalipse existe em várias religiões, né? Com nomes diferentes, né? Jihad, Ragnarok... Tudo. Ragnarok são os nórdicos, né? Porque isso tem muita gente que fala, isso daí é cópia. Na verdade... Assim como... Vilela, pensa o seguinte... Assim como o dilúvio também, né? Tudo isso vai para o princípio. Não, se você pegar os gregos, os deuses gregos, aqueles deuses que eram uma mistura, né? Os
são os nefilins, cara. É. Porque aconteceu mesmo, só que cada cultura vai interpretar de uma forma diferente. O dilúvio é igual. O dilúvio aconteceu mesmo. Aí você vai pegar o dilúvio a narrativa de Gilgamesh, que são os babilônios, mas fala do mesmo evento, então ele aconteceu. Isso não é uma evidência de que a Bíblia é mentirosa, não. É uma evidência de que a Bíblia está falando de fatos concretos. Cada povo conta da sua forma. Na Turquia você tem o Monte Ararat, onde foi encontrada a arca. Você tem a formação completa da arca. Você nunca foi lá? Não. Você tem que ir. É extraordinário, ou seja, então existem muitas culturas que falam do Apocalipse porque Deus lá atrás já falou que isso ia acontecer. Só que as pessoas vão se distanciando de Deus, vão começando, né? É que nem a história Telefone sem fio. do telefone sem fio. Vai mudando a história, mudando. Por isso a importância da Bíblia. Entendi. Fala, Leni. Tiveram várias pessoas com a mesma dúvida aqui, que é o seguinte, é sobre o chip, a marca da besta. E aí eles perguntam como é que vai ser implantado, no caso, o chip ou a marca, e as pessoas que não usarem a marca, o que acontecerá com elas? Só por isso, tem a marca nas mãos e na fronte. E na testa. Na fronte, que é a testa. Não, no original é testa. É testa mesmo? Então, o que acontece é o seguinte, olha ali, né? Hoje nós já estamos em fase experimental, já existem nações que estão oferecendo gratuitamente a introdução de chips e já tem algumas finalidades, como por exemplo você ser rastreado no caso de um rapto, não é? Também o chip armazena muitas das suas de tudo dos seus recordes médicos e seu endereço, seu tipo sanguíneo e daí por diante. A evolução disso é um nanorobô, um chip que seja de inteligência artificial, que ele vai ter mais do que simplesmente uma alocação de dados. Ele vai interagir, ele vai captar as suas ondas cerebrais, ele vai interpretar. Ele, no futuro, eu não estou falando de chutômetro, não, eu já li esses caras que falam de disrupção, né, que falam de singularidade. Esses chips eles vêm para melhorar, para dar um boost, para dar um impulsionamento na capacidade cerebral dos seres humanos. Só que, na minha opinião, eles vão interferir nos sentimentos, nos pensamentos, na química do cérebro. E, na minha opinião, quando isso acontecer debaixo da liderança do anticristo, as pessoas não vão conseguir crer mais. Porque ele vai interferir profundamente. Hoje você toma um antidepressivo, você não muda? Exato. Tem gente que toma antidepressivo. Um dia uma pessoa falou, pastor, eu tô pasteurizado. Eu falei, o que é isso? Eu não sinto dor, não sinto tristeza, não sinto alegria, eu sou Paxo. Por causa de um remédio, de uma química. Imagine um chip que tenha condições de interpretar as suas ondas cerebrais, interpretar os seus sentimentos e interfira diretamente. Eu até um dia vim aqui, contei para você de uma ovelha que lutava contra a depressão e que usou de um tratamento com ímãs. Ele foi curado. Depois de anos de depressão, era como se tivesse tirado com a mão. Ele nunca mais teve os pensamentos intrusivos com ímã. Não, tem estudos. Se o ímã de fora pode fazer isso, imagina um negócio dentro. Tem estudos que a gente até falou aqui em programas de chips ou controles na mente para apagar memórias ruins. Tristezas, então, traumas. Mas quem que decide o que apaga ou não? E outra, a gente é feito desses traumas também, que você tirando isso, lógico, você muda o que você pensa hoje em dia, né? Mas é o que a gente começou a falar, você percebe o nível de controle? Você está dando um poder para alguém que controla essa tecnologia, é um poder quase de Deus. Até para nascimento das próximas gerações, né? A pessoa escolher cor de olho, escolher altura, escolher... isso é eugenia, né? Vai começar com, isso aqui é para os seus filhos não terem essas doenças. Mas aí o cara vai, eu quero um filho. Não, eu quero uma filha. Eu quero assim. Aí bagunçou tudo. Eu me lembro de uma pessoa que... Eu só quero controlar se vai ser corintiano ou não. O resto não faz diferença pra mim. É um chipzinho que é corintiano. Aliás, parabéns. Obrigado. Você sabe que eu sou... Vai perder hoje também, não adianta nada. Eu sou palmeirense roxo, né? Mas eu... Toda a família? Não, eu sou. A minha família, do meu lado, tudo italiano, né?
Mas o meu genro, Ramon, querido, um filho, né, é corintiano, mas desse que Sei. Aí sofre, você fica né? feliz também por ele. E os meus netinhos são muito corintianos. Ah, é? É, mas muito, Que legal. mas muito. Não perde um jogo, eles estavam na final lá. Eu tava lá também. Então, o meu neto Enzo, a gente foi para os Estados Unidos, ele fez aniversário, eu fui num jogo com ele. Quantos anos? Fez 12 anos. Ah, que legal. E eu fui num jogo do Golden State contra Orlando. Cara, eu sou muito fã do Steph Curry. Aí eu fui e o Enzo ficou torcendo pro Orlando. Eu falei, não, meu filho, eu vou torcer pro Steph Curry e tal. E o cara, naquela noite, ele tava numa noite... Destruiu. Ele fez 56 pontos. Nossa. É chutar tudo quanto é lado, fazer... E eu vibrando, né? Que eu tava vendo aquele cara que eu adoro ver jogar, né? Quando eu saí dali, eu falei, putz, eu torci contra o meu neto no aniversário dele, né? Poxa. Aí eu falei, fiquei triste mesmo. Não, mas não é que nem o time Aí do eu falei coração. pra ele, Enzo, fica triste não, que você viu hoje aqui. Deus nos abençoou da gente ver um dos jogos mais memoráveis. Esse cara é um gênio. Poxa. Esse cara vai estar entre os 5 melhores de todos os tempos. Aí ele ficou contente e tal. Eu falei, mas o vô vai torcer pro Corinthians contra o Palmeiras. Olha só. Ele falou, vai, vovô. Eu falei, eu vou orar pra Deus dar vitória pro Corinthians. E eu falei na igreja, falei, olha, gente, que me perdoe os palmeirenses, mas eu amo muito mais o meu neto do que o Palmeiras. Pois é. Então eu vou torcer pro Corinthians. Quero ver ele feliz. Esse ano eu vou torcer pro Corinthians. Que Nós já legal. ganhamos 3 seguidos, É. esse ano é dele. E aí ele foi no jogo, na final, né? E eu fiquei orando, Senhor, não deixa o Palmeiras ganhar e virar esse jogo. Aí ele voltou, tirou foto com todos os jogadores, Sério? foi lá no campo, ficou lá, saíram de lá 2 da manhã. Então, isso tudo para dizer que você falou que queria controlar isso dos teus É. dedos. Já tem um chip. Mas o futuro da humanidade é sombrio, porque esse poder ele vai ser um poder tão extraordinário que ele vai querer se rivalizar com Deus, porque Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Através dessa inteligência artificial, ele vai saber o que as pessoas pensam. Satanás não pode ler teu pensamento, mas quando ele estiver usando tudo isso, ele vai saber ler. Ele vai saber quando uma pessoa, por exemplo, estiver no sistema. Imagina, a pessoa fala assim, vou fingir que tá tudo bem, mas eu vou sair fora. Vai ser pego. Vai ser pego. Então, o que eu quero dizer para você, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de entregar a vida para Cristo, de conhecer a Jesus pessoalmente, de entregar a sua vida, os seus pecados, entregar os seus sonhos, a tua esperança, porque vai ser ruim demais o que vai acontecer nesse mundo. O cara tá falando, Lene, diz o Alan Martini que os dias abreviados não tem nada a ver com a Terra girar mais rápido, mas com o governo de 42 meses do anticristo. O que ele tá falando aqui? Há uma profecia que diz, né, que se aqueles dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos não suportariam, né? E uma das vezes que eu vim aqui, eu falei dessa hipótese, né, de que a Terra está girando mais rápido. E realmente isso é uma conjectura meio que louca, né? Ele está correto. É mesmo por conta da pressão e da dureza dessa perseguição do anticristo, que se Deus não falar chega, não ia sobrar ninguém, né? Porque você imagina... Eu recebi agora de uma amiga muito querida, até um dia que você quiser trazê-la, a pastora Roslin, lá da Itália, pastora da maior igreja cristã evangélica lá na Itália. Mesmo? É, uma pessoa de Deus maravilhosa. Ela estava, o pessoal dela estava indo na Síria, né? Agora os cristãos estão sendo mortos assim, abertamente, simplesmente por causa da sua fé. Perseguição. Então, por exemplo, os jovens não podem mais ir para a universidade. Porque na universidade tem, depois que entraram esses terroristas, extremistas que derrubaram lá Bashar al-Assad e estabeleceram de novo, né, um Islã muito radical, o jovem, se não adorar lá, se não se prostrar pro Alá, é morto. Então as pessoas estão perdendo emprego, estão morrendo literalmente. E ela mandou um vídeo de uma mulher dizendo assim: se o meu Senhor morreu no meu lugar, chibatadas, cruz, eu não posso morrer por ele? Eu não vou sair daqui, porque eu quero falar de Cristo pro meu povo.
Cara, quando eu vi aquilo, eu chorei tanto, eu não consegui me conter. Pô. Eu falei, Deus, que evangelho é esse que nós estamos pregando hoje? Evangelho só de sucesso, as pessoas, eu não vou mais para aquela igreja porque a mensagem está um pouco dura. Vai te catar. Sabe, as pessoas não estão mais que... As pessoas estão vivendo um evangelho que é engano. Evangelho freestyle. É um evangelho de engano, o o que eu evangelho é cruz. Jesus falou, se alguém que quiser vir após mim, não tomar sua cruz e negar-se, não é digno do reino. Então, nós que vivemos num tempo de tanta liberdade, cara, eu não falo isso para puxar teu saco, porque eu não puxo o saco de ninguém. Mas eu entendi que Deus abriu uma porta para eu falar para quem não é cristão aqui no teu programa. Porque no meu canal é os crentes que vão. E glória a Deus. Mas aqui eu falo para quem não é. Cara, que honra, que privilégio. Agora, a gente tem que evangelizar de novo as pessoas, porque tá cheio de pessoas nas igrejas que não são convertidas, porque ainda não entenderam que o evangelho é Cristo, não sou eu, esse negócio de eu quero ser feliz. Que feliz o quê? Você vai ser feliz eternamente lá na eternidade aqui. Você pode viver as bênçãos de Deus? Pode, mas nesse mundo tereis aflições, Jesus disse. E Deus já falou isso para você. Se você estiver vivendo tribulações, está com problema financeiro, separou, está com doença. Se você, por causa disso, deixar de seguir a Cristo, é porque você não é dele. Nunca foi. Porque o evangelho é você entender que você é um pecador e que Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. E se ele morreu por mim, eu tenho que viver para ele. Então, o que eu vou viver, lógico que eu quero melhor para mim, para minha família, mas a gente tem que estar pronto para qualquer situação e vai chegar um tempo que talvez no Brasil a gente tenha algum tipo de perseguição, como esse pessoal está tendo já do outro lado do mundo, dando a vida por causa do amor a Cristo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que compreender porque os tempos são maus. Outro dia eu ouvi dizer que foi até o Daniel Lopes que me falou, né, que foi um pregador lá na igreja aqui dele, não vou citar nomes aqui, e falou, tem os xiitas e tem os xaatos. Eu confesso que eu achei gozado, tá? Eu falei, mas o que é o xaato? O xaato que fica falando de Jesus vai voltar toda hora. Agora isso saiu da boca de um pastor. Que coisa triste. Poxa. Se a Bíblia mostra que para cada uma profecia da primeira vinda tem 8 da segunda. Se Jesus falou o tempo inteiro, se dos 27 livros do Novo Testamento, só 4 deles não tem falar da volta de Jesus. Então nós temos que falar. Agora, Vilela, glória a Deus, tem gente que pensa que é antes, que é no meio, que é depois. Não importa. Importa você falar que ele vem. Porque pode ser que a gente esteja errado. Agora, a gente tem que falar que ele vem, porque as pessoas precisam saber que ele vai voltar, porque e aí, quando você lê esse texto dizendo que ele vai fazer mal e enganar as pessoas que estão vivendo despreocupadamente, Jesus falou sobre isso. No dia da minha volta, será como no dia de Noé, as pessoas vão estar nem aí, vão estar casando, se dando em casamento, tá tudo bem, aí veio o dilúvio. E vai ser assim. Os sinais estão aí. Você pode ficar brincando, você pode chamar de chato, mas eu vou falar. Eu vou falar e eu espero que Deus levante muitos outros para falarem, porque o mundo está preparadinho. Está preparadinho. Mas a vida inteira sempre todo mundo falou que vinha. É verdade. Só que é o seguinte, nunca o mundo esteve de maneira em que alguém pudesse controlar a economia, através, por exemplo, do término de uma moeda única, através de chegar em todas as nações pela inteligência artificial, pela internet, pelo controle. Hoje, cara, você vai entrar no aeroporto, você nem precisa mais de uma pessoa, ele bate o olho e já sabe quem você é. Daqui a pouco é leitura de íris, quer dizer, são incontáveis os instrumentos, DNA, e certamente nós estamos chegando perto. Eu queria até ver com o Lene se tem mais perguntas sobre inteligência artificial, porque tem uma pergunta aqui do Gil Barros. Pastor, junta com essa, tá? Se tiver, Lene. Gil Barros fala, pastor, o anticristo poderia ser a inteligência artificial criando uma autoconsciência espiritual e sendo instalada em um corpo humanoide? Eu já ouvi essa teoria e eu acho, parece filme de ficção científica, mas a ideia é louca. Ela criar uma autoconsciência
criar vida e tendo conhecimento de todo o conhecimento humano dentro dela, ela é, de certa forma, um deus, porque ela sabe tudo. Você sabe, né, que o E- pessoal e que isso fala foi de transportado. singularidade fala do homem-deus. Exatamente, essa singularidade atinge a singularidade e depois transporta isso para um corpo humanoide e seria essa figura o anticristo. É assustador também, né? Porque ela saberia tudo Vilela, sobre durante cada um. muito tempo eu falava que isso era um absurdo. Hoje eu já não falo mais. Tem mais alguma pergunta para juntar com essa? Na verdade, tem uma perguntinha aqui do... Eu ainda tentando continuo achar. crendo que vai ser um ser humano. É. Acredito, porque a Bíblia fala que ele morre, que ele recebe uma ferida. Mas eu não duvido que a imagem da besta que vai chegar para todo mundo Pode seja ser, isso. pode ser isso. Eu acho. Fale. Faz sentido. O Álvaro, ele falou aqui o seguinte: a IA futuramente será a maior zombaria contra Deus e o homem será e o homem se colocando no lugar do Criador, criando um ser mais inteligente que não cansa, não morre, não adoece. E dizer que Deus não teve a capacidade de criar direito. E aí ele fala que se a IA poderia virar um Deus, né? Ser o Não, Deus já do tá futuro, virando, né? Na hora que você começa a ter uma inteligência artificial que vai ser o teu conselheiro, gente, O Elon Musk falou, né, que tá fazendo em Memphis, tá fazendo todos esses estudos e que vai ser criado o novo Deus, vai ser criado lá, né? perigoso. Memphis, cidade egípcia, nos Estados Unidos, né? A inspiração é a inspiração, de outros deuses, né? Ó, tem uma mensagem aqui que foi mandada lá no começo da live, da Kelly Marini. Ela tá falando aqui o seguinte, pastor: o que pensar quando uma pessoa do Senhor, o que pensar quando uma promessa do Senhor para sua vida não se cumpre? Não tenho mais o que esperar porque ontem se findou a última chance. Como é que ela chama? Kelly Marini de Souza. Kelly. Minha querida, eu queria dizer para você que uma promessa de Deus, ela se cumpre. Aquilo que vem de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus não volta vazia. Pode ser que aquilo que você achou que era promessa de Deus veio do seu coração ou veio de algum homem. Mas Deus, ele cumpre a sua promessa. Ele não pode mentir. Ele não pode voltar atrás. Então eu queria dizer para você, eu queria dizer que ele te ama muito. Ele te ama muito e ele pode transformar o seu coração. Eu não sei o que é. Não sei se você perdeu algum ente querido ou algum sonho que você tinha que morreu. Mas a palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muitas vezes a resposta de Deus é não. Muitas vezes a resposta de Deus é sim, às vezes é espera. Mas os planos de Deus são melhores do que os nossos. Deus fala, né, lá no livro de Isaías, né? Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o que eu queria dizer para você, busca o Senhor. Não se afasta dele. Se Deus não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Mas um pai que ama, ele não pode dar tudo que o filho quer. Ele tem que dizer não. Porque se ele der tudo que o filho quer, ele vai destruir o filho. Então, o que eu posso te dizer é que ele te ama muito, que Jesus morreu pela tua vida. E se você está viva, Deus ainda tem um plano para a tua vida. Não morreu. Não coloque as suas esperanças em ninguém. Ninguém. A Lília sempre conta uma coisa. Eu estou casada há 41 anos, né? Ela é o amor da minha vida. Nunca amei tanto ninguém como ela e ela a mim, né? E ela me conta, né, que quando a gente casou muito jovem, tá naquele momento de paixão, né? Ela falou: eu estava tão apaixonada por você, e um dia o Espírito Santo falou comigo: filha, não coloque ele no meu lugar. Eu que te dei, mas ele não é o seu Deus. E aí ela falou para mim que naquele dia ela falou: tá bom, Senhor, ele vai ser o segundo. Então, até nos momentos assim que ela diz para mim, a gente está vivendo um momento de envelhecimento, né? Estamos tão felizes assim vendo a nossa descendência, minha filha, meus netinhos, a igreja
florescendo, né? Essa oportunidade linda de falar de Cristo para tanta gente. Ela fala assim: eu te amo muito, Deus me deu o melhor homem do mundo, mas você é o segundo. Aí eu digo para ela: que bom, e você também é o segundo. Então, assim, busque o Senhor, porque o Senhor tem para você o melhor. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz. Então, não pense que Deus acabou com você. Não pense que terminou o plano que Ele tinha para a tua vida. Deus é um Deus de recomeço, é um Deus de ressurreição, é um Deus de restauração. Ele pode fazer algo ainda surpreendedor, porque Ele é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Vilela, antes de mais nada, eu queria dizer que não é o mundo físico quem determina o que acontece no mundo espiritual. É o contrário. É o que acontece no mundo espiritual que determina o mundo físico, porque o mundo físico veio do mundo espiritual. É um mundo que coexiste com o nosso? Coexiste, são dimensões diferentes. E o tempo lá, como funciona? Na eternidade não tem tempo. Tá. É diferente. A nossa dimensão temporal, ela é parte de uma dimensão que vai acabar um dia. O Deus é eterno. O que significa que Deus é eterno? Que ele pode experimentar o passado, o presente e o futuro da mesma forma. Porque, na verdade, ele olha de fora. Ele está fora do tempo. Está fora do tempo, está fora da dimensão do tempo. E o mundo espiritual, ele determina o que acontece no mundo físico. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, isso que as pessoas estão sentindo, né, uma certa angústia, um medo do que vai acontecer, isso já é resultado de uma opressão espiritual que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. E eu, pessoalmente, acredito que nós estamos já vivendo num período que vai avançar para um governo do anticristo. Então, esse espírito de... né, essa fissura, esse medo, essa angústia, eu acho que algumas pessoas podem até estar tendo algum discernimento de que vai acontecer alguma coisa errada, mas mesmo as que não têm, estão sentindo a opressão que é resultado das batalhas espirituais que estão acontecendo. E eu acredito que a gente também pode deixar mais para o final do programa, mas eu acho que a inteligência artificial, ou o que vier a partir dela, é meio que um arauto desse final dos tempos, porque as possibilidades que se abrem daqui para frente de tecnologia, de substituição de emprego, de pobreza, e as mudanças climáticas e aumento das guerras, pode culminar para uma coisa meio irreversível, né? Não, será irreversível. A tua pergunta eu acho que é interessantíssima. Você recebe muita gente aqui, você fica muito antenado, né? De astronomia. Mas você sabe que tem um escritor chamado Alvin Toffler, não sei se você já ouviu falar, esse cara é um dos maiores escritores do mundo, ele é um sociólogo. Ele escreveu um livro que eu li há 30 anos atrás, chamado A Terceira Onda. Sim. Espetacular esse livro. O que ele dizia? Ele dizia que a primeira onda da humanidade era quando a humanidade ela vivia da agricultura. Ela saiu de caçador e coletor para agricultura. Ele está falando já da história mais... Se fixa em um lugar, começam a aparecer vilas, cidades e o agrupamento de pessoas. Só que o que ele diz? Que as relações entre pessoas dependem das relações comerciais. Então, quando a humanidade começou a se fixar, porque antes eram nômades, né? E ficavam andando à procura de alimento, de comida, de animais e tal. Quando eles se fixaram, começaram a criar as cidades, as vilarejos e tal. Mas, naquele tempo, ele disse que as famílias, elas não eram nucleares. Morava pai, mãe, tio, primo, avô. Era meio que amontoado? Tudo. Amontoado. Então, o mundo... Eram os clãs. Olha lá. Terceiro. É o autor de Choque do Futuro, que é outro livro fantástico também. O industrialismo e o nascimento de uma nova civilização. Então, primeira onda, agricultura. Agricultura. A industrialização é a segunda onda. E com a industrialização, houve uma mudança no mundo. Pô, total. O que ele, na verdade, afirma é que quando você muda de uma onda para outra, você muda
o mundo enquanto... Toda a estrutura. Toda a estrutura do mundo, o funcionamento do mundo. E nós estamos vivendo numa guinada também, numa virada. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre já isso. está na terceira onda ou ela vai vir? Não, nós já estamos indo para a quarta onda. Qual é a terceira onda? A segunda onda é a da industrialização. Sim. O que aconteceu com a industrialização? As pessoas saíram dos campos e foram para as cidades. E o que determinou isso? Determinou que você não tem, por exemplo, na cidade, lugar para pôr toda a família. E aí nasceram as famílias nucleares, que mudou o conceito de família. O que é a família nuclear? Pai, mãe e filhos. Sei. Isso é mais ou menos que nós estamos vivendo isso. Só que ele, quando escreveu isso, ele disse que no futuro, essas famílias, elas mudariam da forma como elas seriam famílias. Aí ele começou a falar de divórcio, que aí é um camarada que tem filhos, mas casa com uma mulher que tem filhos, aí junta e aí depois ele fala pais solteiros, mães solteiras. Aí, exatamente. Aí ele fala também dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. Sei. Ele previu tudo isso acontecer. A terceira onda que ele prediz é a onda da tecnologia. Então é a onda que viu nascer o quê? Da internet. O computador, a internet, que também mudou a nossa. Totalmente. E a gente pegou isso. Você é mais jovem que eu, mas, poxa vida, eu vi o nascimento do celular, eu tive o primeiro computadorzinho que eu ficava lá dando, tentando programar para dar aqueles comandos e tal. Eu me lembro que a primeira vez que me falaram de internet, eu falava, como assim? Tipo, o fax já era estranho antes. Já era estranho. Passa uma imagem aqui, ela sai em outro lugar. E aí Mas o telefone, eu falava, telefone sem fio? Como assim? Como é que vai transmitir? É muito E quando falaram de internet, quer dizer, a tecnologia também mudou a vida das pessoas. Claro. Não é? Agora, é importante, quando você olha para a Bíblia, a gente saber discernir isso. Eu acho interessante porque lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, Davi, quando ele passou a governar em Hebrom, porque primeiro ele governou 7 anos em Hebrom, que é no sul, em Judá, na região do sul de Israel, e depois ele unificou as tribos. Ele, quando ele foi formar o seu exército e o seu gabinete de governo, olha o que a Bíblia diz. Conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Tinha uma tribo de Judá, de Israel, que se chamava Issacar. E eles tinham homens inteligentes para discernir o tempo. E Davi, quando foi formar o seu gabinete, ele contratou esses caras. Então, hoje, para responder a tua pergunta, para onde nós vamos, o que nós precisamos discernir os tempos. Porque o discernimento disso aí, das transformações, é tão importante. E eu estou falando tanto de discernimento espiritual, quanto de discernimento de inteligência mesmo. Por exemplo, você já ouviu falar do Holocausto Armênio? Sim. O Holocausto Armênio começou Vamos fazer até um programa especial sobre isso. Começou em 1915 e foi até 1923, quando a Ataturk veio e fez... o Império Otomano caiu e aí ele fez uma revolução democrática, uma revolução educacional. A Turquia passou a ser uma nação, de primeiro mundo, ocidental e tal. Só que durante esses 8 anos, os números mais, vamos dizer assim, econômicos, dizem que morreram 800 mil armênios. E os números maiores, 1.800.000. Os turcos, durante a Primeira Guerra Mundial, eles acabaram com a Armênia. Agora, por que é importante você discernir o tempo? Porque naquela época, os armênios que eram cristãos, muito crentes, um dia um profeta falou, olha, nós precisamos ir embora, porque a Armênia vai ser invadida pela Turquia e vai acabar com a nação. Muita gente não creu nisso. Mas os que creram e fugiram com as suas famílias foram salvos. Dentre esses, tem a família Shakarian, que depois, um desses descendentes do Shakarian é o Demo Shakarian, que é o fundador da DONEP. Já ouviu falar da DONEP? Não. Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Esse camarada impactou o mundo com evangelização para empresários e daí por diante.
Mas ele conta no livro dele, O Povo Mais Feliz da Terra, que foi por causa do discernimento de um profeta e o discernimento daqueles que ouviram a profecia e decidiram abandonar tudo e ir embora, que a Armênia subsistiu. Porque primeiro eles mataram os homens, depois violentavam as mulheres e daí por diante, e praticamente a Armênia foi dizimada por conta dos turcos, né, que invadiram durante o período da Primeira Guerra Mundial. Então, a Bíblia fala sobre a importância de você discernir o tempo. E hoje nós estamos vivendo esse tempo também. E tem tanta gente, parece que avoada, que não está percebendo. Tem gente que quer, né, negacionismo, não está percebendo que as coisas vão acontecer. Os sinais estão aí, Jesus mostra os sinais na natureza, os sinais de tudo que a Bíblia diz, que nós vamos falar mais para frente, e as pessoas ainda assim preferem acreditar no mundinho que nós estamos vivendo e não discernir os tempos, e o discernimento, ele é muito importante. Por exemplo, vamos falar aqui da questão de empresas. Você sabia que a Netflix hoje é uma potência, né? Vale 400 bilhões de dólares. Você sabia que a Netflix ofereceu para vender a Netflix para Blockbuster? Sim. Por 50 milhões. E a Blockbuster não topou. Sabe o que o CEO da Blockbuster falou? Deu risada, falou, que piada. Nós somos a maior empresa do mundo de produção, de locação de vídeos. Esses caras vêm querer vender por 50 milhões. Hoje, a Netflix fala 400 bilhões de dólares. E cadê a Blockbuster? Acabou. Quebrou. Por falta de discernimento do tempo que está vivendo. Os estudiosos, eles falam, Vilela, que daqui 30 anos, metade das profissões que vão existir não existem ainda. Então nós estamos vivendo, de fato, uma mudança, e essa mudança é disruptiva, e ela tem a ver com tecnologia e tem a ver com inteligência artificial. Então, nós temos que entender que as coisas, a verdade, ela é multidisciplinar. A quarta onda seria, então... A terceira onda da tecnologia, a quarta é a da inteligência artificial. E nenhuma outra onda vai ser mais disruptiva para mudar a vida das pessoas e a relação entre as pessoas do que essa. Porque, sabe por quê, Vilela? Porque cada vez mais o homem está perdendo a sua privacidade. Está vendendo ela por nada, né? Hoje, qual é a próxima fronteira? A próxima fronteira é o seu cérebro, é o que você pensa, é o que você sente. E isso vai acontecer através da inteligência artificial. Eu queria até falar para você aqui que eu andei fazendo uma avaliação, pesquisando, lendo bastante a respeito disso. Eu quero até... Você está falando também de Neurolink, de chip... Então, o Neurolink e o chip ainda é a terceira... na verdade, já é o início da quarta onda. Da quarta onda, que é a inteligência artificial. Alguns estudiosos da inteligência artificial dizem o seguinte, que o primeiro estágio dela é a inteligência artificial se tornar mais autônoma. Tá? Ou seja, nós estamos nesse estágio. A inteligência artificial vai deixar de ser assistente para ser um colaborador. Então o que a gente tem hoje? Carros autônomos, que dirigem sozinho, não precisa do homem, não é isso? Nós já temos aparelhos domésticos. Autônomos. Você tem geladeira, por exemplo, que sabe o que tem dentro. Já pede para o supermercado quando falta uma já comida. Manda um e-mail para o supermercado sem que o camarada tenha que fazer. Para encomendar, entendeu? Nós já temos aspiradores de pó, você já tem drones, robôs que já estão servindo, que já falam, né? Isso, obviamente... Elon Musk falou que quer despejar não sei quantos mil robôs até há 5 anos aí, todo mundo vai ter um robô pessoal aí. Do mesmo jeito que hoje todo mundo tem o seu celular pessoal. Então, democratiza, né?